Então tá. Então vamos falar hoje sobre o tema da insegurança, que é um tema que é muito procurado, né? Porque muitas pessoas passam por isso. É um tema que, e assim, atinge a todas as idades. E, tem casos, já vi casos que não tem nada concreto que a pessoa vá, ela não passou por nada concreto na vida de experiência vivida que justifique essa insegurança toda que ela tem, né? Esse medo todo de viver. Então, o que a gente pode falar em relação às ramificações? Porque a insegurança não vem só a insegurança em si, ela não é só uma vertente, ela se ramifica, né, em vários sentimentos, em várias crenças que a gente carrega. A insegurança, ela traz a sensação da gente se sentir incapaz. Ela traz a necessidade da comparação excessiva com o outro. E automaticamente a gente vem excessivamente na competição com o outro. Porque somos inseguros, então iremos competir, né? Por causa dessa insegurança. E ela também traz o orgulho, que o orgulho nada mais é do que o medo de errar. Então, e aí atrela com a timidez. A timidez faz com que a pessoa se torne perfeccionista, mas na verdade a raiz principal é a insegurança. Porque ela é tão insegura que ela acaba querendo é, ela acaba querendo prever todos os acontecimentos, antecipar tudo, se cobrar muito pela essa raiz, essa crença fundamental que é a insegurança instalada nela, que é o medo de errar, né? A insegurança traz o quê? A autoestima baixa, né? Não tem como. A pessoa que tem autoestima baixa, automaticamente ela é insegura. E transfere toda essa carga emocional e esse buraco em cima das pessoas da qual ela convive. O inseguro também traz uma característica de que ele não termina o que começa. E ele tem muito medo de não ser amado. Então, outra crença que está instaurado ali é o medo de ser rejeitado. Então, o inseguro traz assim essas ramificações e isso está subdividido em várias camadas da nossa psique, da nossa, da nossa alma, do nosso da carga de informação genética que a gente carrega. E aí, o que é o centro da insegurança? Que a pessoa se torna dependente afetivamente. E aí, gente, é uma bola de neve, né, Sara? É uma bola de neve que começa a rodar e a gente acaba querendo, a gente se afunda num buraco negro da qual a gente não consegue sair porque você não sabe, você não consegue identificar nem da onde começou isso, né? Então a gente tem que ficar muito em alerta para a gente saber identificar da onde que está vindo isso. Mas o que na visão sistêmica isso traz? Que isso tudo que eu falei agora são crenças limitantes e que, na verdade, elas estão cristalizadas no nosso inconsciente. Não é o consciente. Porque muitas vezes o adulto, conscientemente, está super bem resolvido. Ele foi na ponta da super autoestima, super autoconfiança, mas na verdade está mascarando essa crença primordial que vem nele. Porque o que nós somos, Sara? Nós somos memórias. E como a gente divide isso na nossa psique? E essas memórias, a visão sistêmica sabe que essas memórias são divididas no corpo físico, no corpo mental, no corpo emocional, no corpo energético e no corpo espiritual. Ou seja, não adianta a gente só trabalhar em uma camada, que é a psique, ou só trabalhar no corpo físico. Então, a gente tem que ter essa visão sistêmica, o que a gente está debatendo aqui, trazendo para vocês, é muito essa consciência do todo. É consciência de todos os nossos corpos, da cura do todo
não adianta só ficar no racional, não adianta ficar só na psique, não adianta ficar, sabe? A gente tem que tratar do todo, dos 5 corpos que nós carregamos, tá? E agora eu vou só dar uma explicadinha de como que funciona o cérebro, que isso é importante para a gente entender como que funciona essas terapias, que é a constelação sistêmica, que é o Theta Healing que eu utilizo. O que basicamente é o cérebro? O cérebro ele só quer 2 coisas. Ele quer sobreviver e reproduzir. Ele é feito, é uma máquina feita para isso. Então, e a partir da nossa evolução, que a gente traz novas capacidades de criar boas memórias. Porque o que nós somos? Memórias, né? Memória de todos os nossos corpos. Então, a partir dessa nossa capacidade de criar essas novas conexões, é que criamos boas memórias e a gente ressignifica esses padrões de crenças que eu acabei de destrinchar para vocês. E o cérebro, ele nada mais é do que uma máquina que faz com que a gente acesse a nossa consciência, porque na verdade nós somos a consciência expandida que está fora dele. E essa consciência, a partir do momento que a gente acaba seguindo as escalas, essa consciência da gente dar saltos quânticos, que é aí a ponta de virada que a gente ressignifica as nossas dores, tá? Porque nós temos dores porque nós somos memórias, né? Lembrando que eu falei ali no começo. E o cérebro funciona de forma análoga ao computador. O computador, ele não chega um momento que a gente tem que deletar as imagens, a memória do computador, porque senão ele não processa mais os dados. Nosso cérebro funciona da mesma forma. Então, esses lixos a gente precisa liberar. A gente precisa botar para fora, para a gente liberar espaço. E a gente conseguir entrar no flow da vida, que é onde toda a sincronicidade acontece. Então, essa é uma analogia com essa técnica da constelação familiar sistêmica. Essa é uma analogia com a técnica do Theta Healing, que eu também uso, que eu uso várias técnicas. Uma delas é o Theta Healing, para fazer fechamento do corpo energético e espiritual. Então, é assim que funciona, é assim que é efetiva essas técnicas, porque elas têm a capacidade de mandar embora, mandar para o lixo, né? Tirar da nuvem. A nossa consciência é a nuvem, né? Como se fosse o iCloud. Então, ele tira isso e dá mais capacidade para nós reformatarmos, ressignificarmos e criarmos novas memórias. Para a gente tirar a dor. Seja a dor do inconsciente coletivo, seja a dor da nossa herança genética, né, que a gente carrega o comportamento, seja a dor já da nossa memória pessoal, seja a dor da memória que a gente carregou da infância, tá? Porque na visão sistêmica, aonde que se cristaliza em vida a insegurança? Na nossa primeira infância. Foi a partir até os 7 anos de idade que a gente faz a formação da nossa psique humana. Então, é lá que a autoconfiança foi minada e mal trabalhada durante a infância. E aí que a gente entra no circuito do desamor. E aí que a gente entra no circuito da insegurança. Que é essa visão sistêmica que a gente traz. E, Sara, eu gostaria agora que você falasse sobre qual é a raiz, né, da insegurança na visão da constelação sistêmica. Porque na visão da sistêmica é a partir da infância que foi cristalizado isso, assim como eu falei. Muito legal, Jo. Você é perfeita. Nossa, abordou bastante coisa em pouco tempo. Maravilhoso. Muito rico. Então, assim, na visão sistêmica, voltado para as constelações familiares, ali a gente pode identificar a insegurança em vários aspectos, principalmente voltado ao sistema onde a gente vai adquirir registros gestacionais, e isso vão estar inseridos na nossa fisiologia, e a gente vai se mover, vai tomar decisões, vai fazer escolhas conforme essas informações que estão registradas lá no ventre. Então, esse é um
princípio básico que quem trabalha com o sistema familiar e o sistema gemelar ou o sistema de registros gestacionais vai acabar abrindo o campo e vai analisar todo esse aspecto, né? Se existem registros e se esses registros estão agindo, estão ali ativos, né? E fazendo com que as pessoas, antes de tomar uma decisão, elas percebam isso que está na sua fisiologia, que está no seu emocional, que estão ali já desde quando ela nasceu. Outro Sim. fato, assim... É a memória do que carregamos no corpo e na informação genética Isso. desde o ventre. Então, esse registro... Então, é muito... Isso. Esse registro gestacional é fato. As pessoas que vêm fazer uma constelação, quando falam, relatam muito sobre insegurança, a gente vai perceber que, às vezes, até elas têm consciência de um registro gestacional, elas têm consciência através de outras técnicas, inclusive até microfisioterapia, outras técnicas que vão estar diagnosticando que elas possuem esse registro gestacional. Exatamente. Dores, sentimentos físicos, fisiológicos. A fisiologia mostra o que o emocional Isso. carrega, né, de informação. E é muito louco, né? Porque é novo, é tudo muito novo pra gente, né? Tanto a microfisioterapia, Theta Healing, constelação familiar, são terapias que realmente vieram como novas atualizações, né? Pra gente poder se libertar de muitas coisas, crenças, esses registros. E às vezes em uma constelação a gente vai identificar e a partir daquele momento a pessoa vai ter consciência que ela precisa ressignificar aquilo, que aquilo pertence apenas a uma fisiologia, mas não é ela. Esse registro não é ela. Entendeu? Então é muito profundo. É uma confusão, né? Porque olha como é importante essa fase da parte gestacional, só ficou na memória e, na verdade, ela tem que reorganizar essa memória, né, Sara? Exatamente. Ela precisa tornar aquilo com um novo significado. Ela precisa dar um novo significado, ou seja, ressignificar. Algo que está, e que ela sente como se fosse dela, mas não é dela. Às vezes é algo que ela adquiriu ali no processo. Ela captou uma informação e acolheu para si. Então isso é muito importante, a gente saber que existe isso, e isso é muito forte. E a gente toma isso como se fosse impossível de resolver algo, e sendo que é possível. E é questão de uma hora de uma constelação se resolve. Né? Assim como no Theta Healing também, né? Onde você vai mexer nos corpos sutis, isso vai resolver. Sim. Porque a memória está cristalizado em cima, né? Não está só na psique. Não está só na forma de experiência vivida, da memória da experiência vivida. Ela está num outro nível. E essas técnicas ajudam a gente a acessar o nível superior para equilibrar as camadas dos corpos de outras direções até chegar no físico. E aí muda o comportamento, muda o hábito, porque você mudou a escala superior disso, né? E não está só nesse corpo emocional, não está só nesse corpo astral, ele está também nesse corpo físico, ele está no corpo mais denso. Sim. Então, a gente abordando, né, várias camadas. Ele está dando um retorninho estranho, né? Então, Jor, essa é uma identificação assim, fortíssima que existe sobre o tema insegurança quando as pessoas vêm numa constelação. Outra questão, lugar sistêmico. Quando as pessoas têm na família abortos, existe essa loucura de você não achar o seu lugar. Se você não tem um lugar no seu núcleo familiar, né, no teu sistema de origem, você não tem lugar no mundo. E isso te gera uma insegurança profunda. Eu sei porque eu vivi isso, né, Jô? Sabe que mamãe tem aborto, então você também, né, passa por isso, que é uma insegurança que rege a gente. Parece que a gente só olha para essa insegurança
então a gente toma decisões baseado numa insegurança irreal, que numa constelação, a partir do momento, Medo de viver, um medo sim, de, né, Sara? Nossa, até eu fazer a constelação, eu tinha muito medo de existir, muito medo de. Eu queria ficar invisível perante a vida, né? Porque por causa do aborto, porque a gente nasceu olhando olhando para para uma morte, né? Isso é muito, 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 muito sério, gente. Nós duas aqui, a gente está engajada para trazer essa consciência para as mulheres em relação ao aborto, em relação a gerar uma vida, as consequências que isso traz, fisiológica, psíquica, espiritual. Isso mexe com o ser sobrevivente, isso mexe com o ser que não veio à vida, isso mexe com os pais que abortaram, que a vida dos pais ficam abortadas, né? Eles, bom, melhor pra... então, nessa sequência, né, que é gerada através de um aborto, né, e como você está falando ali, que vai gerar frustrações para os pais, inconscientemente, porque culturalmente um aborto não vingou, né, é, como os antigos diziam, é não como vingou. pais. Uhum. Ou se não, não, em outra oportunidade eu vou engravidar, essa vez eu não quero, e simplesmente, né, se ceifa uma vida. Ou Uhum. seja, você assassinou alguém, né? Sendo bem sincero, né? E levando isso para uma cura interior, é a gente encarar como é, simples o fato como é, né? E a partir Sim, do momento que a gente olha como são as coisas, realmente com a realidade, a gente pode ressignificar e pode trazer uma oportunidade também de inclusão, né? De você ter a consciência que aquilo era uma vida e uma vida pertencente a um sistema e ela merece tanto esse espaço quanto alguém que tem 100 anos, quanto alguém que tem 80 anos. ela não veio se materializar de forma física, a consciência dela estava ali. A vida dela, né, estava ali. Então, assim, é muito delicado o que nós, seres humanos, estamos fazendo, se reproduzindo de forma irresponsável, não entendendo que a gente acessa vários corpos, temos várias camadas, né, da existência, vivemos em várias dimensões e tudo isso nos afeta. E essa insegurança que fica instaurada em nós, talvez é uma captação de um aborto da família, de uma, Exatamente. né? É uma dor que a gente está olhando que não é nossa. E a gente simplesmente, por sermos sensíveis, porque tem almas que vêm, que têm uma sensibilidade maior que as outras, e sentem isso. E aí você fica trabalhando em técnicas da psique e nada resolve, né? Agora você pensa, se existe um aborto no teu sistema familiar, a mamãe, né, passou por um aborto, às vezes provocado, às vezes não, né? Mas vamos dar um exemplo aqui, provocado. Uhum. Como que essa criança próxima, né, pós ao aborto, né, próximo filho, como que ela vai olhar para essa mãe com essa insegurança de que uma vida foi tirada, o irmão dela não teve oportunidade de viver? Isso numa conversa inconsciente e sistêmica. O sistema familiar, ele é inteligente, então cada exclusão vai exigir uma compensação. E Sim, essa ideia de que essa compensação ela pode vir para outra pessoa, né, para outro serzinho, e esse serzinho, ele se identificar com essa insegurança de que a qualquer momento ele pode ter a vida ceifada, isso já acabou, ali já instalou nela uma insegurança profunda e a vida inteira ela vai se mover conforme essa insegurança, porque se nem que a própria mãe ela pode se sentir segura, imagine perante a vida. É. Uhum. então assim, é muito forte, né, e as pessoas Que a Sara está falando é extremamente importante e tem pouquíssimos profissionais que falam abertamente sobre isso e isso ressignifica muito. É o que eu falei no começo da live. Tem várias fontes de crenças que trazem segurança, mas esse fator é o mais profundo
porque ele está instaurado na nossa herança genética. Então, é algo que você inconscientemente já vai sentir no teu corpo. E assim, é um start que você não vai saber de onde que tá vindo. Porque Não, e, João, só faz sentido para quem realmente consegue ter essa visão sistêmica, sabe? É a visão de um sistema e não de um indivíduo, é de uma unidade, né? Somos um sistema, somos uma família, somos um todo, um clã. Se existe algo perturbando essa ordem, né? Perturbando, ameaçando a vida, como que você vai se sentir segura com essa ameaça inconsciente? A maior ameaça que a gente pode ter, que existe em vida, é a morte. Então, é a maior ameaça que pode trazer insegurança. Então, gente, olhar para isso, tá? Que essa insegurança que muitas pessoas não sabem de onde que vem, né? Esse desamor, essa baixa autoestima, é daí que vem. Porque é a raiz primordial. Não tem que ficar pensando em outra coisa, né? Esse é o ponto, assim, ó, é o tiro certeiro. É um tiro certeiro. Então, assim, não tem como ficar você numa terapia, você revendo. Sim, lógico, a gente tem que rever muitas crenças instaladas, né, pelos nossos pais, muitas crenças instaladas pelo nosso convívio, pelas situações que aconteceram, de repente um desemprego. Lógico, a gente tem que rever tudo isso, é óbvio. Mas quando você vai numa raiz daquilo, onde você chega naquela raiz, daí você fala, tá lá, bichinho. É não passe de mágica. A cura tá vindo assim de uma forma muito mais instantânea, né? A gente não precisa ficar. É só procurar um bom profissional para saber analisar de fato você. E de forma rápida. Não existe isso de ficar, né? A gente concorda com a mesma. A gente trabalha da mesma forma. É rápido, a cura é rápida. A partir do momento que você quer acessar, você está preparado para mudar, está preparado para olhar essa dor e entender a raiz fundamental disso, porque esse ponto que a Sara está explicando é o primordial, é o que mais aparece. Você vai investigar isso, né? Essa memória do saco gestacional. Não, e eu gosto de dizer, né, que a constelação não tem uma cartilha. Vamos pegar a cartilha de Bert Helling, vamos ver aqui o que quer dizer insegurança. Não existe, gente. Existe comprovação, diagnóstico de campo. Você abre o campo na constelação familiar e se vê puramente a identificação de uma insegurança voltada ao sistema gestacional, ao aborto no sistema familiar. É raro vir uma situação onde a pessoa passou um emocional muito forte, o qual ainda precisa ser liberado, que daí a gente tem também todas as terapias para que seja liberado essa carga emocional, né, Jô? É muito forte para você, mas ao mesmo tempo não é a raiz ainda, né? Você consegue ainda fazer essa liberação por outras terapias e de repente até com psicólogo, tudo é importante isso, né? Não vamos também generalizar. Sim. É importante verbalizar, mas é o começo de uma escavação, digamos assim. Porque devemos escavar várias camadas da qual nós somos. Então, esse é o primeiro start da cura, né? O verbalizar. E quando você não consegue mais achar a ponta, isso que é o fantástico dessas terapias que abre o campo. Porque ela mostra, ela não mente, né? De forma imediata. Entrega-se resultado. Isso é importante, né? As pessoas saberem que a constelação, Theta Healing, são terapias que entregam resultados. Então, às vezes, os 3 anos que você ficou em terapia, você não descobriu o que o constelador descobriu. Mas você estava se preparando para acessar aquela consciência. Porque também não é consegue dar esses saltos da consciência. Então, tudo é um preparo, tá? A pessoa que fica 3, 2, 1 mês
às vezes numa terapia tradicional, é porque ela está se preparando, tá? Ela está mexendo na memória, escavando, porque essas terapias que a gente trabalha, elas são mais intensas, mais profundas, porque ela já pega da alma para baixo, né? Sim. Muito no nosso campo, mexe os acontecimentos externos a nós, mexe o nosso campo de experiência vivida. Então, assim, você tem que estar muito preparado. Mas é muito bom, gratificante, porque a gente vê o resultado, a gente vê o resultado nas pessoas que a gente trabalha, que acessam, né, que vem até nós. E é muito gratificante ver essa ressignificação de vida completa, de fato. A pessoa falar, meu Deus, estou muito melhor, graças a Deus aquilo passou, né? Graças a essas ferramentas de ressignificação mesmo, né, Sara? Não, e olha só, como que as coisas funcionam, Jorge? Só para, né, uma curiosidade aqui. A gente conversou hoje um pouquinho sobre o tema que a gente iria, né, trazer para vocês aqui. Logo em seguida, tive um encontro com uma amiga. Constelamos o quê? Insegurança. Sem saber que eu ia fazer a live de segurança, não falei nada. Simplesmente ela trouxe esse tema. Constelamos, verificamos lugares sistêmicos, né? E outras questões também, crenças instaladas, quando a pessoa está fragmentada também em cargas emocionais, principalmente da infância, também causa essa insegurança. Então, a gente viu várias situações assim. Logo em seguida, fui tomar um cafezinho com a minha avó e com a minha tia. O que a gente conversa? Sobre insegurança. Campo. Já aparece no campo. Sim, isso é campo. Ele é muito inteligente. Gente, isso é entrar no estado de consciência expandida, tá? A gente entra no flow, o universo conversa com a gente através de sincronicidades. Então, quando a gente está conectado de fato e querendo receber aquela informação, né, para ressignificar, o campo todo fica mostrando o tempo inteiro, são os sinais, né? Então, volta no tema. Todos os elementos começam a se conectam e falam sobre o mesmo assunto. Porque tá no flow da expansão da consciência. Tá aberto a isso. Quando a gente se abre a isso, é assim que a vida flui. E para ti, para Vol, também não falei sobre o tema da live. Também não comentei nada. Então, quer dizer, já está no meu campo, né? E o campo, as pessoas percebem, não precisa ser constelador para perceber um campo, né? As pessoas, elas entendem, elas fazem uma leitura, elas me leem, eu leio vocês, todo mundo se lê. Bom você falar isso, porque aí eu vou falar aqui o que acontece, o porquê que a gente lê. Porque assim, gente, dentro ao nosso cérebro, é uma máquina perfeita, ele é maravilhoso. E que ele trabalha em 5 faixas de ondas, tá? Como se fosse um rádio. Não tem lá as frequências que a gente muda de cada rádio toca um determinado tipo de música. Nosso cérebro é igual. E ele funciona com cinco faixas de onda. Que qual elas são? Que é a gama, que é a teta, que é a delta, que é a alfa e a beta. E essas ondas, cada uma tem uma frequência, um estado de frequência. O porquê é importante, porque é importante o Theta Healing. Agora eu vou explicar um pouquinho de como que é a técnica. O Theta Healing é a frequência de onda que a criança tá. É uma faixa de onda mais baixa, mais calma, da qual ela está completamente voltada para o meio, para o campo, absorvendo toda a informação, que é onde a memória está expandida, ela está relaxada. Então, é quando a criança absorve tudo. Quando a gente está no estado mais zen, é onde a gente mais consegue captar a informação do meio. E aí, assim, dessa informação da teta e da delta,
é quando a gente entra no estado meditativo e entra em Theta Healing para reprogramar, ressignificar essas memórias de todos os níveis de todos os corpos e instalar novos downloads e novas crenças. Então, dessa forma, e isso é comprovado, né, cientificamente, neurocientistas já têm toda essa comprovação. Então, assim que a gente consegue trabalhar, e por isso que a gente consegue fazer a leitura do outro, porque a gente tem essas anteninhas e o nosso cérebro está emitindo esses sinais de informação o tempo inteiro. E quando você está direcionando a isso, o teu cérebro, direcionando essa consciência, quando você tem esse estado de consciência, é muito mais fácil a leitura do outro, né? Por isso que para nós que temos essa sensibilidade é muito mais fácil, né, Sara? Porque isso já é algo que já está dentro de nós. É só nós que não exercitamos, né? Porque como o cérebro é um músculo, nós também temos que exercitar a glândula pineal, temos que exercitar a parte fisiológica, desobstruir esse contato para a informação chegar mais rápido. É como uma antena, como um Wi-Fi. Então, se a gente direciona isso, a informação vem muito mais rápida. Uhum. Eu gosto muito dessa. Também eu faço um mix da terapia junguiana com a neurolinguística e o Theta Healing. E eu gosto muito de utilizar essa técnica, que é uma técnica que também abre o campo, também você faz a leitura de toda a memória dos corpos, dos 5 corpos, e a gente traz isso, informação para a pessoa, e ressignifica e transforma aquela dor, aquele trauma. Que lindo! A gente adora, né? Eu adoro, eu sou apaixonada. Vejo muita coisa fantástica, e na constelação também. Eu já me constelei com a Sara, gente. Foi incrível. Foi a única técnica que realmente me sanou aquele ataque cardíaco fisiológico que eu tinha, que era essa insegurança, esse medo de viver, porque eu vivi um processo de gemelar, né? Eu sou gêmea sobrevivente, então a minha vida se honrou através da morte. Eu olhei para a morte ao nascer, então eu também passei por esses processos que eu não entendia o porquê eu sentia tanto medo, tanta insegurança, esse mal-estar no peito mesmo. Eu sentia pressão cardíaca. Eu já fui umas 4 vezes, cheguei umas 4 vezes no cardiologista falando: eu vou morrer, eu tenho alguma coisa no coração. E era só essa ansiedade, né, que a insegurança traz. E eu não sabia de onde estava vindo isso, porque conscientemente no meu psique bem resolvido, não tinha passado por nenhum processo de experiência vivida de trauma, de nada. Então, olha como é interessante, gente. A gente está sempre buscando, sempre nos cavando. E essa terapia sistêmica, a gente gosta tanto da sistêmica, porque o que a sistêmica traz? A sistêmica traz o entendimento do autoconhecimento. O autoconhecimento tira a sombra dos outros e a sombra que temos de nós mesmos. A gente sai do buraco, da dúvida, da carência emocional. E a gente acaba saindo da ignorância. Então, olha como isso é interessante e faz parte da transformação. Que a gente está aqui nesse planeta, a gente está num planeta de provas e expiações. Então, o que a gente precisa? Se transformar. Se transformar faz parte da nossa função como ser humano. Então, essas mudanças que trazem essas inquietudes e essas inseguranças fazem parte de todo o processo, gente. Não tenham medo. Ai, Jor, mas eu tenho que falar também do atendimento que você fez em mim também. Ah, faça. Ai, eu vou ter que falar, gente. Foi lindo, lindo, lindo. Então, Deu oi, Jor? o teu relatório, teu depoimento. Ai, gente, olha, depoimentos aqui, muitas curas. Então, fiz um processo, né? Fiz uma sessão com a Jor, de Theta Healing. E no acesso, o que eu vi, a Jor também viu.
E A gente acessa, gente, tá? A gente acessa o inconsciente que tá lá na nuvem, que a consciência tá na nuvem, lembra? Ela tá aqui. Então, é um estágio de frequência cerebral mais baixo, da forma criativa e expandida, que a gente consegue acessar essa informação. E daí a gente traz para a consciência, para o campo, através dessa troca na terapia. uhum. E foi uma questão de insegurança, digamos assim, também, né? Qual estou passando por um período, numa situação, porque não é porque a gente é terapeuta que a gente nunca vai ter problema, tá, gente? É igual, né? Sim, sempre vai estar em cura, a gente sempre vai estar no processo. Só que a forma de você olhar para as coisas é muito mais bonito, né, Ju? Sim. Encarar de Muito mais leve. E nesse processo, a Ju me trouxe, é, me conectou a uma cura pessoal muito bonita e que eu vou levar para o resto da vida. Ai, Jorge, será que eu posso falar? que foi a tua ancestralidade, né? Acessou o teu campo ancestral, que é uma força muito grande que estava perdida, né? E que o teu inconsciente, eles já estavam querendo te acolher novamente, porque a gente tem essas forças, né? A gente tem essas memórias. Então, a gente acessou uma memória muito linda da Sara, muito forte, e que, por coincidência, quando a gente estava conversando hoje à tarde, também eu vi a imagem, né, dessa ancestralidade na tua parede, a cor também de força e o arquétipo de força dela, que é o que a terapia junguiana, que o Jung traz toda a essência da espiritualidade e a parte simbólica. Então, isso é muito importante para nós. E os sonhos, né? Que também apareceu em sonho. Uhum. Foi muito porque Gente, abarcou tudo. Abarcou toda a tua psique em todas as camadas. Da uhum. psique, o corporal, o ancestral e o espiritual. Nossa, gente, que força, que coisa linda. Ai, Jorge, não tem nem palavras para contar o que é. Acho que só as pessoas passando por isso mesmo, né? Por uma sessão dessa, identificando que o que elas vão visualizando é também é parte da cura. E daí, quando a gente termina a sessão e conversa, e isso fecha, gente, dá ali a parte onde a gente fecha e compreende. Gente, não tem explicação. Acho que são bênçãos na vida, né? Acho que é só por Deus. Acho que é só Deus abençoando a gente, dizendo, ó, tá na hora aí vocês começarem aí a resolver essas coisas e vão lá. Resolvam essas memórias logo e vamos se transformar, vamos para frente, né? Vamos parar de vibrar na dor, que o planeta não aguenta mais dor, gente, né? Não aguenta mais a Verdade. gente pegando todas essas memórias ancestrais, memórias da forma como a gente foi gerado, gestacionado, que a gente carrega tudo isso no corpo, nos nossos corpos. O universo não aguenta mais. O todo fala indivíduos que alteram a coletividade, que interferem. Vamos aí, né? Uhum. Vamos acelerar. E por isso que essas técnicas foram atualizadas e criadas, porque são ferramentas, existem N ferramentas e técnicas para cura. E a gente tem que olhar para aquele profissional que a gente se identifica mais, para aquela técnica que a gente foi intuído aí atrás, e não forçar, né, Sara? Sim. A gente tem que ir de forma leve, intuitiva, porque nós carregamos toda essa sabedoria dentro de nós, porque somos consciência, tá? Não somos, a gente está aqui vivendo só a nossa consciência está vivendo uma realidade material, mas a realidade não é essa, Uhum. né? Agora, gente, será que alguém tem uma pergunta, Jor? Ninguém mandou uma perguntinha? Pergunta, porque a gente já vai fazer as dicas aqui. O abandono paterno influencia no atraso e gera ansiedade igual ao aborto antes de nós? Sara, melhor você consegue responder melhor essa. Sim. Então, veja, se você tem ali o teu núcleo,
núcleo do teu sistema de origem, papai, mamãe, filhinho. Se falta algo, se falta paternidade, também vai te gerar uma ansiedade, também vai te gerar uma insegurança, vai fazer com que a tua referência seja a falta do masculino. E de uma certa, né, de uma certa forma, a gente compensa as faltas. Então, a gente compensando uma falta, a gente também vai se ligar em outras coisas que vão trazer segurança. E assim começa a cada exclusão uma compensação. Mas também a gente tem que olhar a parte emocional dessa questão. Se foi um pai, né, que até um momento esteve presente e foi um pai, teve essa paternidade, né, esse reconhecimento como pai, e por algum momento desencarnou, ou né, se separou da mãe, mas ainda mantém essa paternidade, né, dessa família, nesse núcleo familiar, porque a família nunca se dissolve. Ela não se ela nunca vai se dissolver. Ela sempre vai ser uma família. O pai sempre vai ser o pai, a mãe sempre vai ser a mãe, e o filho sempre vai ser o filho. Então, se a gente olha para isso como um pertencimento desse pai, pertencimento dessa mãe, né, pertencimento desse filho, ele nunca vai se dissolver e ele sempre vai atuar nesse emocional. Agora, se a gente olha para isso como uma falta, né, que ele não existiu, ou de repente ele nem sabe que é pai, vai gerar sim uma insegurança. Agora, se é por algum motivo dentro de nós a gente tem certo desse pai e dessa mãe, tem o espaço desse pai, o espaço dessa mãe, ele não vai gerar essa insegurança. Agora, por alguma questão, de repente, brigou com a mãe, se separou, e o filho toma para si todas essas dores da mamãe e quer compensar a mamãe por isso, tomando o lugar do pai, que acontece isso, viu, Jor? Muito. Não é só mulher, não é só homem. Né? Aí sai o papel e fica tudo... Fica fora do lugar, fora do sistema. Fora do sistema. Aí tem que olhar para isso e colocar todo mundo no lugar de novo. Sim, e esses desdobramentos que se dá ao ocupar o lugar, né, ou se não se ocultar o lugar desse pai, ele vai gerar compensações. Essas compensações vão ser o quê? Ansiedade, insegurança, frustrações, sem força, porque é como se ela não estivesse no lugar dela. Se ela não está no seu lugar, né, como filho, ela está no lugar compensando a mamãe da falta desse marido, ou seja, não, vamos fazer de conta que não existiu aqui, tá tudo bem, mãe, pode deixar que nós vamos dar conta, a gente se vira, essa postura de arrogância, né, uma certa arrogância, né, a gente diz da arrogância sistêmica, a gente não se assustem, é um termo técnico, tá, sobre a constelação, sobre você ocupar um lugar para compensar, se chama arrogância sistêmica, e não porque a pessoa está arrogante, então, né, só esclarecendo isso. Então, essa arrogância sistêmica de compensação, ela vai, sim, esses desdobramentos vai gerar insegurança, ansiedade, muitas vezes depressão, porque falta o pai. Falta o papai do ladinho, né? Falta o papai no cantinho do papai, vai faltar. E isso vai ter esses desdobramentos. E também vai se refletir muito nos relacionamentos amorosos, porque é como se você não tivesse essa estrutura emocional, né, de casal, como se isso fosse distorcido. Repete o mesmo padrão. Né? Repete o padrão da mamãe. Se a mamãe não foi feliz com o papai, então por que eu vou ser? Né? Se o papai não foi feliz com a mamãe, por que eu tenho que ser? Do não merecimento, né? Ele acha que não merece. Uhum. Quer Então, dizer, olhar... ele vai instalar um padrão. Ele vai instalar um padrão. E as coisas são como são. De repente, esse pai, longe desse núcleo, né, por outros motivos, a gente não sabe, mas desta forma fez com que a gente se aperfeiçoasse e desenvolvesse algo na nossa personalidade, alguma característica especial. Outras fortalezas. Outras fortalezas. Então, não há certo ou errado, aquela família errada, aquela família certa, aquela família... Não, simplesmente foi assim. Só que quando a gente começa a olhar essa estrutura e entender, nos autoconhecer, né? Entendendo que essa falta desse pai gerou isso, compensou aqui,
eu compensei assim para a mãe, eu tentei salvar a mamãe, eu cometi a arrogância sistêmica que eu estava comentando. Quando a gente começa a entender tudo isso, fica fácil. Fica fácil você ter uma compreensão geral e dizer, opa, vou voltar para o meu lugar sistêmico, né? Vou fazer uma constelação e olhar para isso com carinho, com amor. Está na hora de Gente, eu acolher o papai. isso é muito importante. Quando a gente Eu, começa a olhar isso tudo, gente, é fundamental a gente olhar a forma como da nossa criação, a forma que a gente foi gerado. Isso fica muito cristalizado na nossa psique e em nosso corpo físico. É muito importante. Quando você não, se você não encontra na tua psique, na tua memória de experiência, olhe para a formação da sua vida. Olhe esse sistema. Porque aí tá o quebra-cabeça para a gente significar essa dor, esse trauma, essa sensação. Porque nenhum ser humano merece carregar isso, né? A gente veio aqui para ser feliz, para buscar a nossa função, para a gente entrar no estado de graça, para a gente viver em comunhão. Então, muito, muito obrigada. Adorei essa tua explicação, Sara. Sara explica muito bem. Olha que legal. O Gus falou aqui que ele não tem dúvida, ele só gostaria de falar que o assunto é muito leve, interessante e deu parabéns para nós. Obrigada, Gus, pelo elogio. obrigada, Gustavo, pela presença. Deve ser parente, porque ele Lipinski também. Teu parente, teu primo. Deve ser primo. Que legal, que legal. Mensagem bonita. Que mais? Pode. Eu ia falar algumas diquinhas que a gente pode fazer Bora. para como que a gente pode fazer para amenizar essa insegurança. Quando a gente está ao acordar ou ao dormir, a gente está na emissão de onda teta, que é estado alfa e teta. Então, a gente está mais suscetível a tudo que a gente escuta. Então, é um gapzinho para você colocar um áudio, dorme com áudio de frases motivacionais. Aquilo vai entrar no teu inconsciente de forma mais rápida e leve. E aí você vai conseguindo reprogramar. Então, isso é uma dica para você fazer sozinho mesmo. Fazer ali a autocura. Esses áudios tem disponível em YouTube, tem disponibilidade em vários canais também de Instagram, de profissionais. Tem bastante, a gente consegue. E se você não conseguir fazer essa reprogramação sozinho, né? Procure um profissional que você se identifique, que eu tenho certeza que ele vai estar capacitado para ajudar nessa dor e ressignificar esse trauma. Mais alguma dica? Eu tenho uma. É bem importante a gente olhar se a gente não está cometendo essa arrogância sistêmica em nenhum momento, né? Se a gente não está, de repente, identificado com algum padrão familiar, o qual gerou uma insegurança muito forte. Então, a gente começa a analisar nós como um integrante de um sistema. Então, a gente sempre vai olhar como uma partezinha. Nós somos uma parte de um todo. E a gente começa a se ver nesse sistema, que é a nossa base. Se a base estiver segura, nós estamos seguros. Se aqui, né, nesse núcleo do sistema de origem estiver tudo certo, é muito mais fácil a gente identificar se somos inseguros por conta dessa base ou não. Então, é bem importante a gente olhar com esse olhar sistêmico para a nossa insegurança e verificar. Nascimentos, ok, padrão pai e mãe, e você começa a verificar e ver o que isso pode ter gerado de insegurança em você. Então, é se autoconhecer, é se dar a oportunidade de ter um novo padrão, de ressignificar algo que está dentro de você. E isso é mudança efetiva na vida. Então, é você que está se mudando. Primeiro olhar, é isso, mas eu quero conformar. Eu vou lá, vou fazer uma constelação, eu quero ver se é isso mesmo
Se é para essa insegurança, para essa questão que a minha insegurança olha, porque no campo a gente consegue perceber. Se de repente abre um campo, você coloca a questão da insegurança, você coloca um representante, ele vai automaticamente, em 5 minutos, é diagnosticado o porquê da insegurança no campo sistêmico. Então, né, Campo não, se você conseguir identificar, oi, Jorge? campo não mente, ele fala sempre. Não, ele vai falar, ele vai lhe mostrar, né, o que está vinculado à tua segurança. E ali você vai ter oportunidade de se relacionar, liberação de cargas emocionais, liberação daquilo que ficou preso, e você vai conseguir dar um novo padrão para sua vida, sem essa insegurança. E acolhendo, né, João? Acolher a insegurança, não é? Ai, quer tirar, odeio sem insegurança. A gente tem umas frases, né, culturais, assim, muito doidas. A gente tem que acolher as nossas fraquezas. É só assim que significa elas. É acolher, não é excluir. Não é Então, isso. olhar para a dor, olhar para a sombra. Jung fala muito isso do nosso lado sombra. Quando a gente olha para ele, é quando a gente realmente cresce. E aprender a amenizá-los, né? Porque nós temos realmente os dois lados. Não existe ser humano que é 100% luz. E também não existe ser humano que é 100% sombra. Então a gente tem que olhar para amenizar essas dores durante a nossa jornada, né? Porque essa experiência da vida aqui é linda, tem que ser leve, tem que ser agregadora e a gente tem que acessar mais o nosso autoconhecimento para a gente não depender do outro, para a gente não querer entrar na competição, para a gente se transformar a cada dia, né? Para sermos uma pessoa melhor a cada dia. É essa a nossa função, nosso propósito, né? Nosso propósito é a gente trabalhar em cima dos nossos dons. E você só sabe quais são eles quando você tem o seu autoconhecimento. É muito mais simples você chegar a fazer uma terapia, seja as nossas técnicas, né, Jô? Ou seja, outras técnicas, você chegar para fazer uma terapia já tendo um pouquinho de noção, né? Opa, entrei num processo aqui, estou analisando tudo que pode ser que esteja voltado à minha insegurança, por que eu sinto isso. É se dar essa oportunidade, né? Procurar a chave que abre as portas, né? É isso. E você vai achar que quem Vai. procura acha, né? Quem quer resolver algo, resolve. Só você se tornar disposto a isso. Exatamente. Então tá bom, pessoal. Gratidão imensa por quem ficou até agora na live com a gente. Muito obrigada Obrigada.